Que isso. Mas olha, faz parte. Se sexta-feira é bucha ter aula, vou te dizer uma coisa, Eduardo. Ah, sexta-feira é bucha da aula também. Todo mundo sofre. Que nem tem aquela música, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vai querer, ninguém vai ficar feliz. Todo mundo. Esqueci o resto da Todo música. mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, é isso aí. Não, mas o senhor dá uma facilitada pra gente. Ajuda, ajuda. Por que eu facilito, gente? Porque eu sou bonzinho, né? Não, porque as aulas do senhor são boas. Ah, eu sabia que tu ia dizer isso, mas eu quis me achar, quis deixar tu falar. Parece que alguém quer se redimir. Deixa, tô vendo, tô vendo. Mas não tem pra ela, já não tem o nome dela aqui. Não, é que La Casa de Papel vai continuar não sendo boa, mas a gente tenta, né? Não, não me vem com essa, não me vem com essa. Boa noite, Carlise. Gente, vamos lá então, vamos começar, né? Boa Vai, gente, noite. vamos lá, vamos abrir essas câmeras para mim, porque fica mais fácil dar aula para vocês quando vocês estão aqui, senão fica muito difícil dar aula sexta-feira de noite, vocês não têm noção. Obrigado, Carlise. Olha a professora Vanessa Carlise, linda, maravilhosa, viu? Cabelo hidratado, aparelho nos dentes, já tirou porque tá com o dente reto, tá tudo perfeito nela. Eu consigo ver ela se movimentando. Professor, aqui para mim a internet está oscilando, não vejo ninguém Ah, agora. mas tu tá perdendo aqui a câmera aberta da Carlise, que abriu Não para dar uma acredito. força. Gente, vamos lá então. Quem está falando com a gente aqui também hoje é a professora Vanessa Jung, tá? Que vai assumir a disciplina com a gente nesse tantinho que falta, e acredito que semestre que vem vai conduzir a disciplina, tá? Então vocês vão sentir muita falta de mim, como eu não vou sentir da Eduarda, porque você sabe como é que é meu coração. Eu sou Que magoado. absurdo, professor. Eu sou magoado, ela vai sentir minha falta, ela vai me dizer, professor, faça uma aula de La Casa de Papel para mim. Certeza. Gente, mas brincadeiras à parte, tá? A professora Vanessa Jung está entrando para trabalhar comigo na disciplina de POG. Aí a gente vai conduzir esse finalzinho juntos. E provavelmente mesmo no semestre que vem a professora Vanessa vai estar conduzindo mais de frente, porque a gente vai entrar num tema de gestão de pessoas que é bem a praia da professora Vanessa, que ela tem pesquisado e trabalhado. Tá bom? Então, dito isso, eu vou passar para ela, mas assim, fiquem bem à vontade para ir conversando e perguntando, eu vou estar aqui também, tá, gente? Então, vamos tornar essa sexta-feira menos sofrível, né? A sexta, 8h48. Interromper. Não sei se tá me escutando. Tem um amigo meu que me avisou que tá pedindo pra entrar e não tá aceitando. Mas não Agora eu tem já nenhum entrei, menino já aqui para entrei. aceitar. Ah, Ah, tá. já tá aí. Beleza. Tá, gente? Então vamos lá, professora Vanessa, fica à vontade aí. Olha, Eduarda, na minha Então, tela. Agora sim, Eduarda. Eu vou te redimir pela Casa de Papel pela câmera aberta. Mais ou menos, mais ou menos. boa noite, pessoal. Tudo bem? Como o professor Zépica já adiantou, né? Eu vou trabalhar em conjunto com ele agora na disciplina. Vou seguir até o final e provavelmente no próximo semestre a gente vai seguir trabalhando juntos. Bom, eu sou formada em administração, graduação lá na Unicruz. Tenho mestrado em administração também e agora atualmente sou doutoranda, assim como o professor Zépica. A minha linha de pesquisa, então, lá na graduação foi voltada à estratégia, né? E agora no mestrado e no doutorado, então, eu estudo a gestão de pessoas e o comportamento organizacional, né? Daí eu já tenho esse olhar mais voltado à questão de aprendizagem, eu estudo bastante questões de sustentabilidade também voltada à aprendizagem, que é até o tema da minha tese agora que eu estou desenvolvendo. No próximo semestre, então, pensando na gestão de pessoas, a gente vai trabalhar um pouco, então, como que ocorre o recrutamento, seleção. A gente vai pensar bastante nessa questão da pandemia, né? Como que ela transformou esses processos, como que eles ficaram depois disso. Esperamos que até lá também as coisas estejam melhores, então vão ter mudado novamente, a gente vai ter outras coisas para estar investigando. A gente vai falar também sobre questões de valores na organização, o clima, então tudo isso vai ser trabalhado no próximo semestre. Agora, então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso cronograma, né? Deixa eu abrir ele aqui. Me digam se está compartilhando com vocês. Estão vendo? Pessoal, alguém sinalize, por Sim, favor. professora, sim, a gente já tá vendo. Tá bem, então.
Então, vocês já estudaram, né, a teoria de sistemas, já tem a videoaula lá do professor, a entrevista também. E aí, o que vai ser feito hoje? Hoje a gente vai falar sobre a teoria da tecnologia da informação e também a teoria matemática. Elas já estão lá disponíveis no canal do professor também, para vocês que já devem ter assistido, né, essas aulas. E também falaremos sobre a teoria da contingência. Eu não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhada, mas o material também já foi postado, tanto o material quanto as entrevistas, né? Então, hoje a gente vai fazer essa retomada sobre a tecnologia da informação, a teoria matemática e também a teoria da contingência. Na próxima aula, então, no dia 17, a gente vai falar sobre a estratégia organizacional. E no dia 24, que a gente ainda não sabe se será no dia 24 ou no dia 21, a gente terá possivelmente uma palestra. Não, professora, no caso deles aqui é 24 mesmo, tá? É porque eles são só sexta-feira. Essa galera aqui só tem aula na sexta. Então, a palestra com certeza é no dia 24, tá? Isso. Tá bom, então me perdoem pelo errinho aqui na data, mas então será no dia 24 a palestra que vocês terão, então, para ser a última aula. Considerando ainda que vocês têm a tarefa, né, para entregar até segunda-feira, às 23h55, que é a tarefa 4, e como vocês devem estar recordando, né, ela está atrelada também à tarefa 3. E aí, depois dessa última aula, no dia 24, vocês têm a provinha. Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo fazer a tarefa 4, gente, sem estresse? Tá sussa? Tá bem tranquila, né, Carlise? A tarefa 4. Por vocês mesmos que escreveram elas, né? Mas vocês... Eu tô furioso com vocês, que tem gente me mandando e-mail. Professor, não entendi a pergunta. Mas nem eu, criatura. Foram vocês que fizeram a pergunta, vocês que se gerenciem aí. Aí vocês têm que conversar. Mas acho que é bem tranquilo, gente. É mais uma questão de vocês imaginarem nos textos, né? E show de bola. Show de bola. Gente, professora, eu vou esperar um pouquinho mais, de repente, para ver se a gente consegue entrar mais uma galera, que eu quero dar alguns recadinhos e eu garanto para vocês que vai valer a pena quem ficar aí nessa aula para receber esses recadinhos, viu? Mas então eu vou esperar para a gente ver se mais algum colega entra, dar mais uma chance, né? Professora, eu acho que assim a gente já pode ir para as aulas, então, para as retomadas, né? Que a gente tem várias retomadinhas para fazer aqui. Essa galera é aquela galera que eu te comentei que faz 45 disciplinas, 3 no domingo na hora da missa ao mesmo tempo, entendesse? Então essa galera é a galera que está exausta, assim. Eles entendem, né, o rolê de cansaço. Não, então vou tentar não me estender muito nas retomadas, né? Mas para isso também eu vou pedir para vocês interagirem comigo, para a gente conversar e se tornar mais leve, né? Que daí a aula vai fluindo e quando vê a gente já está livre, e vocês já podem assistir a série de vocês, né? O professor vai ficar muito feliz. Então pensem nisso. Então, pensando lá nas teorias que a gente vai fazer a retomada, né? Primeiro, a gente inicia aqui, então, com a teoria da tecnologia da informação, né? Que, como vocês devem ter assistido a aula do professor Zépica, né? A gente inicia pensando lá na cibernética, né? E quem que trouxe a ideia de cibernética, né? Foi o Norbert Wiener, né? Que ele vai entender o quê? Que ele vai trazer um conceito lá da questão de dirigir navios, de governar, que puxa lá no que seria essa cibernética, né? E o que ele busca com isso? Ele vai buscar trabalhar a ideia de que, bom, a gente pode compreender as coisas de modo mais interdisciplinar, não precisa ser cada coisinha em sua determinada área sem conversar. Então, a partir da cibernética, ele vai buscar que não, as coisas podem ter uma interdisciplinaridade. E nesse meio tempo que ele estava pensando lá, desenvolvendo a cibernética, né, que foi ele quem desenvolveu o cérebro eletrônico lá em 1946, que era aquele computador enorme, né, que ocupava toda uma sala, outras coisas também estavam ocorrendo, como, por exemplo, a questão da Segunda Guerra Mundial, em que esse entendimento da cibernética, ele acaba, então, auxiliando para o desenvolvimento enfim, para toda essa questão da guerra, né, de algum modo ela contribui.
E também estavam sendo desenvolvidas outras teorias, como a teoria dos sistemas, que vocês já assistiram lá na outra aula que o professor Zépica gravou para vocês. Então, tudo isso está atrelado e vai ocorrendo mais ou menos em um período comum e elas vão se entrelaçando. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente já faz uma retomada lá na aula, então, de sistemas de informação. Desculpa, de teoria sistêmica. E o que a gente pensa lá? Que existe um sistema, né? Esse sistema vai ter uma entrada, um processo de transformação e uma saída. E quando chegar na saída, vai haver uma retroalimentação que vai dar, de certa forma, um feedback para essa entrada, considerando que tudo isso está envolvido em um ambiente. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na questão dos restaurantes, quando iniciou a pandemia. Havia um modo, então, de se fazer o pedido quando se estava lá no local físico do restaurante, né? Havia um pedido que era a entrada, o processo de transformação, que era, então, a realização do prato do cliente, e a saída era entregar esse prato que ia ser consumido lá no local normalmente. Haveria uma retroalimentação do sistema, que seria um feedback positivo ou negativo. E o que aconteceu, então, com a pandemia? Com a pandemia, a própria entrada mudou. Por quê? Porque o pedido ele passou a ser mais de forma online, por exemplo, pelo WhatsApp. Daí o que acontece? Vai ser feito esse prato, mas a entrega dele vai ser diferente. Ele vai ter que estar em outro local para ser entregue para o cliente, o que por vezes vai ser enviado por um mototáxi, por exemplo. Ele não vai ir lá nem buscar o produto. Então, quando a gente pensa nessa retroalimentação, a gente pensa que, bom, esse retorno, né, ele sempre vai estar envolvido por diversas questões. E aí a gente pensa naquela questão de que as organizações tendem ao caos, né? Tudo tende ao caos. E daí como que tu vai trabalhar isso, né? Porque aí a gente pensa na questão da entropia. E essa entropia vai levar ao caos, à desorganização das coisas. E surge, então, a negentropia aqui, que a partir da cibernética, dessa questão das informações, a gente consegue ter um maior controle, né, no sistema, para que, a partir da retroalimentação em que haverão essas informações, a entrada esteja mais munida de informações, para haver esse maior controle. Professora, me dá só um segundo aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para o pessoal. Tu tá falando isso, eu tô achando que a gente já retomou essa teoria nessa aula aqui, já, guris, ou não? A gente já retomou a teoria de sistemas aqui, porque a professora tá falando, eu tô olhando anotações aqui, e a gente adiantou uma semana, né? E eu tô achando que a gente fez... adiantou. Então, na outra aula a gente adiantou. A professora tá dando aula de graça, assim, para vocês, de repente... Em Duda, me ajuda? Vocês já tiveram isso no ao vivo? Deu uma adiantada na última aula no ao vivo sobre a teoria de sistemas. Ah, eu estava achando aqui pelas minhas anotações. Me diz uma coisa, vocês querem seguir com, então, a professora finalize ou de repente a gente pula, já que vocês já tiveram? O que vocês preferem, gente? Oi? Mas aqui eu estou só fazendo a retomada para ligar com a questão da cibernética, né? A aula é de tecnologia. Desculpa. Professor, eu que estou viajando, então. É que eu comecei a te ouvir dando exemplo, eu fiquei, mas eu já fiz isso aqui. Não, eu só estou fazendo a retomada para atrelar com a cibernética. Ah, tá bom. Então, eu que peço desculpas, então, que eu fiquei escutando, fiquei me perdi no papo. Pode seguir, então, professora, desculpa. Mas de tecnologia da informação não tiveram nada? Não, ainda não estava gravada na época. Essa eu tenho certeza que não. Tá bem, então. Então, seguindo, né, pessoal, essa questão da negentropia, ela vai dar esse acúmulo de informações, né, para que a organização consiga trabalhar de modo melhor, buscando se organizar frente a essa tendência ao caos, à desorganização. E diante disso, então, a gente para realmente para pensar na teoria da informação. E daí, qual é a base principal aqui da teoria da informação, né? Existem 3 componentes principais: o dado, a informação e a comunicação. E o que a gente tem aqui? A gente tem, então, a questão de que, bom, o que seria um dado?
O dado é quando, por exemplo, vocês respondem a uma pesquisa. Vocês devem receber muita pesquisa no e-mail, né? Que a gente responde online de forma rapidinha ali, em 10 minutos está feito. Então, à medida que vocês respondem essa pesquisa, vocês estão gerando os dados, e esses dados são brutos. Por que eles são brutos? Porque eles não receberam tratamento analítico. Aí, quando eles recebem algum tipo de tratamento, eles se tornam informações, eles estão inseridos em determinado contexto. E a partir disso, então, quando, por exemplo, essa pesquisa que vocês responderam faz parte do desenvolvimento de um artigo científico, quando esse artigo é finalizado e publicado em uma revista, há a comunicação. Então, esse entrelaçamento de dado, informação e comunicação faz parte desse sistema, então, que tu vai ter primeiro um dado bruto, que vai se transformar em uma informação, para, então, haver a comunicação desse dado. E nisso, então, a gente passa, então, a olhar para o sistema de informação, né? O que é composto o sistema de informação? Vai haver uma fonte, um transmissor, um canal, um receptor e um destino. E quando se chegar nesse destino, vai haver um feedback. E o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, quando vocês receberam o meu e-mail lá, que eu estava me apresentando, dizendo que eu ia trabalhar com o professor Zépica na disciplina de vocês, que a gente estava adiantando o conteúdo. Bom, eu era a fonte desse sistema de informação aqui. O transmissor, nesse caso, era o meu notebook, onde eu estava redigindo o e-mail para enviar pelo canal do Gmail. O receptor, daí, vai ser o tablet, o celular, o notebook de vocês. E o destino seria cada um de vocês, então. Porém, nesse processo, podem ter ocorrido ruídos. Por exemplo, vocês não entenderam que eu iria trabalhar enquanto professora com o professor Zépica. Ou houve algum bug no sistema e não receberam o e-mail. Então, a gente tem que compreender aqui o que eu quero dizer, que esse sistema, então, esse processo de informação, ele vai estar permeado por diferentes ruídos, e isso acontece muito dentro das organizações, que essas informações, elas têm esse problema na comunicação, que existem os ruídos que acabam atrapalhando. Uma coisa que a gente pode pensar também seria a questão das fake news, né? Que elas quase que acabam acontecendo enquanto um telefone sem fio. Que tu diz uma coisa no início, chega lá no final e é uma coisa totalmente diferente. Então, aqui a gente já pode parar para pensar nisso. E agora queria que vocês pensassem comigo aqui, né? Enquanto vocês, lá no ambiente que vocês trabalham, vocês percebem muito essa questão da comunicação, desses ruídos, das informações não chegarem realmente como deveriam? Vocês percebem isso na prática? Ô, professora, deixa eu provocar uma pessoa aqui, que eu quero provocar a Carlise, porque a Carlise é também advogada, né, Carlise? E isso acontece demais, né, Carlise? Na tua outra profissão, assim. Sim, boa noite a todos. Sim, principalmente até pela questão que é uma outra forma de linguagem, então a gente tem que, às vezes, para determinados interlocutores a gente fala de uma forma, para outros falar de outra, até aquela velha história, advogado de porta de cadeia tem que falar o linguajar do pessoal da cadeia, mas a partir do momento que tu está dentro de uma sala de audiência, tu tem que falar no linguajar, no juridiquês. Então, essa questão da comunicação é bem importante mesmo. E na parte empresarial, é bem interessante as questões de trocas de e-mail, portarias, porque nem todo mundo tem o mesmo entendimento, chão de fábrica, gerência, gestão, então é uma questão bem importante. E que difícil conseguir fazer isso, né, Carlise? Porque tu é só uma pessoa, né? Tu não tem tudo, assim, tu tem que estar saindo de um ambiente, ajustando a tua linguagem para um outro ambiente. Exatamente. E isso não é fácil de ser feito, né? E avaliando o grau de entendimento de cada pessoa que vai receber essa informação. Onde eu trabalho também, eu trabalho numa área portuária, e então chega dentro do navio, é outra língua, é um inglês meio esquisito, porque é de vários países, né? Uhum. Então tem o inglês meio puxado
o país de origem daquele navio. Aí tu Sim. desce, tu vai falar com o pessoal da Receita Federal, aí é outro linguajar também. E aí tu vai falar com o pessoal do chão de fábrica. Então, tem vários tipos de formas de comunicação e tu tem que pensar em se fazer entender de todas as formas, né? Isso também acontece na empresa direto, principalmente um técnico de segurança, ele tem que passar informação para o chão de fábrica e tem que repassar informação para a gestão, para a gerência. Então, no chão de fábrica, ele vai dar um DDS com o linguajar do DDS, e para a gestão ele vai dizer, eu fiz o DDS tal, focando em tais pontos, tal. Então, é bem interessante isso aí. A gente estava conversando hoje de manhã, né, eu e a professora Vanessa, que a gente deu a aula, a professora Vanessa, na realidade, deu a aula para uma turma na parte da manhã, e aí a gente vinha para a turma na parte da noite. Aí eu falei, professora, o meu público à noite é muito diferente. É uma galera que é mais séria, uma galera que está mais cansada, é uma galera que está mais, que a administração, a empresa, é mais importante para vocês porque vocês fazem civil empresarial, mecânica empresarial, né? Então, a gente está falando aqui num discurso que, claro, tem que ser ameno, tem que ser tranquilo, tem que ser suave, né? Porque tá todo mundo muito cansado, mas é uma coisa que já é mais interessante para vocês do que é, por exemplo, a galera que está na automação, assim, que não está afim mesmo. E aí tu ajusta a linguagem, tu ajusta o que tu fala. Então, eu acho que é interessante mostrar isso, né? Obrigado, viu, Carlise, pela ajuda. Professora, te devolvo aí a tua aula. Não, e que bom a fala da Carlise, que a gente percebe também o quanto isso está em todas as áreas, né? Que não tem como fugir, é uma coisa que por vezes a gente não se debruça tanto, mas é muito importante tu compreender, tu identificar, então, aonde que está ocorrendo esse ruído, né? Que como traz a teoria, qual é o ponto que está ocorrendo que a informação está sendo, de certa forma, não trazida como deveria. Então, aí tu consegue identificar isso. E aqui a gente percebe também que a ideia da cibernética, né, que era unir as áreas, ter um entendimento mais interdisciplinar, ele está realmente se aplicando na prática. Então, falando um pouquinho sobre a questão da automação, né, aqui a gente começa a pensar na grande quantidade de dados que a gente vai acumulando, o quanto o acesso à tecnologia nos proporcionou. Por exemplo, pensando agora na pandemia, os escritórios, eles se tornaram a casa das pessoas. As pessoas simplesmente vão até o computador e estão trabalhando. Caso não houvesse todo esse acesso à tecnologia, como que estaria sendo feito tudo isso? Então, a redução em impressões, tudo isso pode ser pensado a partir da questão dessa automação, dessa facilidade que gera. Também a gente pode pensar nos próprios espaços, né? Que eles se tornaram mais reduzidos. E talvez, quando as coisas voltarem ao normal, né? Quando a pandemia realmente cessar, será que alguns trabalhos não vão ficar de modo remoto? Será que algumas coisas não vão realmente ser aderidas a partir desse espaço pandêmico, né? Até se vocês puderem comentar um pouquinho aí se alguém está trabalhando de modo remoto, como que foi essa experiência, até para a gente pensar juntos, pode ser no chat ou abrir o microfone. Tem alguém, gente, que está trabalhando remoto, está trabalhando de casa? Vocês estão todos, na real, vocês estão trabalhando, né? Quando a galera não está trabalhando, né? Vocês são primeiro, sempre foi, Pedro, online, o teu contexto? Não trabalha normal, Andrés, trabalha presencial. Só para tirar dúvidas, Pedro. Dúvidas. Pedro, e qual é exatamente a tua função, no que tu trabalha? Pode contar um pouquinho mais? Vou abrir o microfone, que eu acho que fica mais fácil. Eu trabalho no escritório de arquitetura. E aí, como é projeto, assim, a gente faz em casa e vai lá só para tirar dúvidas e tal. E aí, quando tem medições, aí não tem o que fazer, tem que ir, mas como é geralmente em ambiente aberto, não tem muito problema, não mudou nada, basicamente. Então, provavelmente, quando acabar a pandemia, teu trabalho vai seguir desse modo, né? Então, aí basicamente.
E aí a gente já pensa o quanto isso facilitou, porque imagina se a gente não tivesse como estar fazendo uso da tecnologia, se mesmo tendo que ir somente em alguns momentos lá até o local de trabalho mesmo, muitas vezes já acontece toda essa questão da contaminação, né, por um mínimo descuido. Imagina se realmente tivesse essa necessidade. Como que nós estaríamos tendo aula agora se não houvesse a tecnologia, né? Então a gente para pensar em tudo isso, e é o que toda essa questão da cibernética, ela nos trouxe, essa questão da tecnologia. E além disso, propriamente nos espaços das organizações, a gente percebe também o quanto a tecnologia ela auxilia na questão de organizar os diversos softwares que são desenvolvidos, então, para te controlar as entradas e saídas, a questão dos fornecedores, dos clientes, tudo isso existe uma infinidade de possibilidades a ser trabalhada. Mas, ao mesmo tempo, agora a gente pensa lá na questão da informação em conjunto, né? Que cadê o I da TI? O quanto esses dados, eles estão sendo trabalhados, porque as organizações não devem ser somente organizações tecnológicas, mas essa tecnologia que vai fornecer uma imensidão de dados, ela deve ser explorada para que a organização de fato consiga, então, tomar decisões melhores. E é isso que trata, então, um dos textos que a gente disponibilizou para vocês, para se pensar o quanto que isso está sendo explorado. Porque, por vezes, as organizações elas ficam andando em círculos, elas não conseguem perceber que de nada adianta implementar tanta tecnologia se ela não vai ter esse olhar mais profundo para conseguir perceber. E a gente pode identificar isso, especialmente quando a gente fala de clientes, né? Que as organizações elas têm toda aquela questão de ter um bom atendimento, de conseguir dar um retorno, um bom feedback para o cliente, mas o quanto ela está utilizando essa gama de dados que ela tem para melhorar as suas ações. Por exemplo, lá nos sites, né, quando a gente dá o feedback lá, será que realmente eles se importam com toda aquela questão? Eles estão lá nos atendendo? Eu lembro que uma vez eu comprei uma televisão e a televisão simplesmente veio com a tela quebrada. E eu recorri imediatamente e eu fiquei por muito tempo lá conversando com eles. Eles não me davam retorno. Eu mandava diversas informações, mensagens, e eles não estavam se importando. Só que daí todos esses dados que eles estavam recebendo também, eles não estavam olhando para dar um retorno esperado para o cliente. Então, todas essas questões a gente já pode ir pensando, né? E também, seguindo nessa linha da questão de compras, né? A gente pensa aqui no quanto a internet, né? Toda essa questão da tecnologia nos facilitou. Eu não sei se vocês são adeptos a essas compras mais inovadoras, eu já penso porque eu já tenho a cabeça mais fechada, mas agora a gente pode comprar tanto pelo computador, quanto pelo celular, a partir dos aplicativos, né, com o cartão de crédito. Até o professor Zépica, se quiser me ajudar aqui, que eu já não sou tão adepta a essas questões, não tenho tanto conhecimento, mas a questão de também fazer compras pelo relógio, né, que estavam comentando, se quiser falar um pouquinho para nós. Não, assim, eu fico mó assustado com isso, professora. Eu trouxe, mas eu fico mó assustado. Tipo, meu relógio tá pagando conta, que isso, entendeu? Meu relógio pra ver horas. Eu sou velho pra caramba nessas coisas. Mas assim, tu vai comprar pelo aproximar o teu relógio para alguma coisa, não sei vocês, tá, gente? Mas eu fico pensando assim, daqui a pouco eu tô na rua passando em uma máquina e aproxima do meu relógio, eu já paguei uma coisa que eu nem sei de nada. Entendeu? Morro de medo. Eu fico pensando nessas coisas, olha na cabeça, né? Fico pensando no carnaval, cara, tu tá com o teu relógio no pulso e, tipo, tu não viu nada acontecer. Ou o próprio cartão de aproximação, né? Vocês não têm medo, gente, desse cartão de aproximação de tu tá, assim, bem pleno e pá, uma máquina de tomar dinheiro pelo bolso. Porque até tem carteira já que bloqueia o sinal, né? Bloqueia a emissão do sinal, mas a maior parte não. É a melhor coisa, Pedro, é desativar mesmo. Mas já existe, né? Essa semana o Nubank lançou uma notícia, né? Que graças a muitos pedidos de vocês, a gente liberou o Apple Pay para pagar pelo Nubank, pelo relógio da Apple, né? E a galera tava desesperada querendo fazer pelo celular, pelo relógio. Eu
Então, não sei não, tenho muito medo. Eu compro pelo cartão de crédito pela internet, mas eu gosto de olhar no site, eu gosto de baixar o PDF da minha compra, sabe? Já comprar pelo celular eu já não curto muito, não. Mas é o futuro, né, gente? É o futuro, é para onde a coisa vai. É para onde a coisa vai. É tudo pelo celular e pelo relógio. Sei lá o que mais vai vir depois. Eu já sou mais antiga ainda, professor, porque olha, eu já tenho medo até de fazer a compra pelo computador ali com o cartão de crédito. Eu já gosto de fazer o boleto ali, daí eu imprimo o boleto e pago pelo aplicativo do celular, né? Mas eu já tenho esse receio e é de pessoa para pessoa, né? Não adianta. A mesma questão é a do Pix. Tem muitas pessoas que não conseguiram confiar no Pix. Os meus pais são um exemplo. Eles fazem aquela transferência mais comum e demorada ali pelo celular, porque eles não confiam em utilizar o Pix, sendo que o Pix foi uma grande facilidade, né? para a gente estar fazendo essas transações, né? E agora a Eduarda vai poder mandar lá o dinheiro para convencer o professor que ela vai passar, né? Que não vai ser o ano todo. Mas, então, pessoal, existe toda essa possibilidade, né, que a tecnologia nos proporciona, e especialmente agora na pandemia, a gente acabou vencendo alguns medos, né, e encarando essas novas tecnologias e fazendo uso delas, sempre torcendo para que não dê problema algum, né. Eu queria rapidinho falar, mas eu acho que a gente tem que confiar um pouco nas empresas que a gente está comprando, né? Algumas têm um suporte muito bom. Por exemplo, a Amazon. O meu irmão passou o Amazon, não sei se vocês sabem que tem aqueles monte de canaizinhos que tu pode ir assinando na Amazon. O meu irmão assinou um no meu cartão sem eu saber. E aí ficou passando no meu cartão, assim. E aí eu liguei pra eles e eles me estornaram todo o valor de volta. Tipo, e eu só queria cancelar e eles me devolveram todo o valor, porque eu expliquei que foi o meu irmão que assinou e não fui eu. Então, acho que a gente tem muito medo ainda, mas os bancos e as empresas já estão bem preparados para esse tipo de coisa que pode acontecer, sabe? Sim, e Exatamente, outra. Eduardo. Eu posso. Ah, deixa. Posso falar? Tá. Também eu tenho uma experiência assim, parecida com a da Eduarda também, porque eu tinha muito receio de comprar por esses sites que vendem da China, né? Eu comprei do Wish e comprei uma caixa de ferramenta uma vez. Entendeu? O preço bem abaixo do que um preço de uma caixa de ferramenta, na verdade. Aí veio só uma chavezinha, uma chavezinha 10, entendeu? Aí demorou 40 dias para chegar e só chegou uma chavezinha. Aí eu mandei para lá para pedir o estorno e no dia seguinte já tinham estornado já o dinheiro todo da compra. E ainda falaram que eu não precisava devolver a chavinha, podia ficar para mim de brinde. Aí que tá, né? A gente que tem essa cabeça fechada também, porque as empresas elas não vão estar querendo de certo modo, se queimar, né? Então a gente que acaba sempre pensando que vai ser um problema. E eu não sei, mas talvez é a questão da criação da gente, né? Que meus pais sempre tiveram muito medo. Então acho que isso meio que vai passando, e daí tu fica com aquele receio. Mas especialmente agora no contexto que a gente tá passando, as empresas elas realmente estão investindo e se preocupando com isso, então realmente é difícil que elas vão deixar acontecer esse tipo de coisa e não reembolsar, né? Assim como vocês contaram. E agora, como não sei se vocês já tiveram tempo de assistir essa aula, né? De dar uma olhada no material, mas vocês devem lembrar que a gente foi falando de diversos tipos de homens a partir das teorias, né? E alguém lembra qual é o tipo de homem que a gente tem aqui nessa teoria da tecnologia da informação? Pode escrever no chat se não quiser ativar o microfone. Olha o silêncio, entendeu? Desta aula. Que isso, gente? O senhor mesmo disse que faz muita coisa. Eduardo, não fala comigo, tu já tá aqui, ó. Não, professor. Já te anotei. Tô esperando se mais alguém vai se pronunciar.
Só para me organizar. Gente, qual é o homem que fica nessa teoria? Uma teoria de tecnologia da informação. A gente teve lá, vai no chute, então, de repente, ó, o homem econômico, o homem social, o homem administrativo, o homem organizacional. Ah, muito bem, digitales, isso aí, homem digital. Deu Ctrl F no slide, se sem vergonha, tenho certeza. Mas ele contribuiu, vamos pensar certo, por esse lado. Tá valendo então, Gabriel, vou tirar teu nome da lista. Ele não me deixou falando sozinha. Dá uma estrelinha para ele. Então, pessoal, aqui temos o Homo Digitalis, né? E o meu... Óbvio, ele não colou. E a Eduarda tá preocupada. Então, seguindo, o que fica dessa teoria, né, pessoal? Fica a questão do quanto ela nos ajudou a ter essa aproximação, a ter o maior controle das coisas, né, à medida que a gente tem essa grande quantidade de dados, transformando eles em informações muito úteis. E o que fica de uma crítica, né, é olhar para essa questão do quanto os dados realmente estão sendo informações, do quanto a gente está aprofundando e olhando para isso. Então, seria esse o olhar, né, final da teoria. Eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram comentar, que a gente precisa voltar, ou se podemos seguir para a próxima teoria. Então, vamos lá. Tá bem, obrigada, Carlice. Então, aqui a gente tem a teoria matemática da administração, né? E da onde que emerge a teoria matemática da administração. E aqui vocês vão poder me ajudar e compartilhar mais do que na outra teoria, eu acho, né? Então, o que vai emergir aqui? O Newman e o Morgenstern, eles vão estar escrevendo um livro, né? Que seria o livro da teoria dos jogos e comportamento econômico, que eles vão estar olhando, então, para essa questão de como que se comporta esse ambiente, de como que vão ser tomadas as decisões, como que se dá esse processo. E nesse meio tempo também, a gente já estava lá, havia toda a questão do computador, da cibernética, que foi o que a gente recém estava trabalhando e pensando. Ainda tem também toda a questão do Simon, né, lá do processo decisório, que vocês estudaram em algumas aulas anteriores. O que o Simon vai pensar? Ele vai pensar que as pessoas, elas vão tomar decisões com vieses, elas têm toda essa questão da subjetividade, né? Do quanto a gente consegue, no momento de tomar uma decisão, analisar todo o contexto, todas as alternativas possíveis. Será que a gente realmente consegue? Então, é isso que ele vai pensar, né? Vai trazer à pauta esses vieses no processo decisório. E aqui a gente começa a pensar, então, na pesquisa operacional, que também está atrelada lá na Segunda Guerra Mundial, né? Quando ela começa a fazer parte, então, dessa forma de como controlar, de como decidir as melhores opções. Diante disso, então, para a gente iniciar, dar o pontapé inicial, a gente pensa no processo decisório. E daí haveria a perspectiva do processo, né? O que é essa perspectiva do processo? Ela é mais subjetiva. Então, a gente vai ter uma seleção da melhor alternativa. Então, a gente vai definir o problema, analisar algumas alternativas e escolher a melhor. Então, por exemplo, pensando em um novo fornecedor. Nesse caso, a gente ia estar olhando para as possibilidades de fornecedores e analisando questões mais gerais do contexto, do quanto determinado fornecedor seria o correto para a nossa empresa. A gente não iria estar olhando, então, sobre uma questão de criar um modelo matemático para entender qual proposta seria melhor para a organização. E é isso que propõe a perspectiva do problema, que ela vai dizer que não, aqui a decisão vai ser programada, a gente não vai ter alternativas porque a gente vai buscar racionalizar a partir da matemática. E aqui a gente começa a pensar, então, na questão da pesquisa operacional. O que é essa pesquisa operacional? Ela vai ter uma visão mais sistêmica das coisas, né, dos problemas.
ela vai ser um método científico para resolver determinado problema, a partir de técnicas de estatística, probabilidade, matemática. Então, a gente vai buscar identificar quais são os riscos e as incertezas que envolvem esse problema, buscando minimizá-los com base na análise de dados estatística. Então, a gente vai formular um modelo a partir de que se encontre uma solução ótima, que é o que muito se fala quando você está trabalhando sobre pesquisa operacional. E daí, quais seriam as fases dessa pesquisa operacional, né? Vai haver a questão da formulação desse problema, do contexto, a construção do modelo, uma dedução dessa solução, né, testando ela, e a gente vai estabelecer um controle sobre essa solução e implementá-lo a partir desse olhar quantitativo. Então, aqui a gente busca reduzir todo tipo de subjetividade e pensa, não, a gente vai construir um modelo, a gente vai buscar uma solução ótima para que ele seja o ideal para a organização. Até como vocês são de outras áreas, né, eu gostaria de saber se vocês já tiveram alguma aproximação relacionada à pesquisa operacional ou é um tema novo para vocês? Professor Zépica, eles não estão conversando comigo. No meu caso, só como, tipo, como fosse o setor avaliado, não na parte da avaliação dos dados. Uhum. E eu acredito que não vai ter aprofundamento mesmo nas áreas de vocês, né? Vai ser só uma pincelada mesmo aqui, mas para a gente ter uma visão geral mesmo, então ele vai buscar Mas, professora, só para, desculpa te cortar, mas eles vão acabar vendo isso de uma forma transversal, porque vão olhar em algum momento otimização de materiais, otimização de tempo, otimização de espaços de produção. Então, quando for calcular, eu não sei, né? Quando for calcular ali como é que constrói as coisas de vocês aí, vocês não podem, tipo, usar materiais ad infinitum, assim. Não, vai ter que ter uma quantidade normal, uma quantidade esperada. Como é que sai essa quantidade esperada de material? Através da pesquisa operacional. Ou, por exemplo, eu acho que a Carlise é mecânica, né, Carlise, se eu não estou enganado. Aí a mecânica me parece que pode usar, por exemplo, alguma coisa que tem um prazo de validade específico. Aí tu tem que comprar aquilo no prazo certo, para usar no prazo certo, né? Não pode comprar antes ou depois. E aí tudo isso é pesquisa operacional. Só que na pesquisa operacional existe a modelagem matemática, né? Para definir quando que faz, quanto que faz e tal. E aí acho que quando chegar em vocês, isso já vai estar mastigado pela modelagem, vocês já vão pegar as informações mais trabalhadas, assim. Mas vai ter pesquisa operacional envolvida, não vai ter como fugir, não. Todo mundo trabalha com essa questão de gestão de alguma coisa, cai lá, né? Então eles não vão ter como fugir, mas provavelmente eles vão gostar mais do que a gente, né, professor? Por causa que para a gente não é tão interessante assim, diretamente, especialmente para mim, que sou da área de gestão de pessoas, já não encaixa muito. Mas então, seguindo, pessoal, a visão da pesquisa operacional, então, é buscar minimizar essa subjetividade e criar, então, um modelo matemático com uma solução ótima, né? Sempre olhando para a otimização. Então, quais seriam as técnicas, né, as possibilidades de aplicação? A gente pode pensar lá na teoria dos jogos, né? E aqui a gente pode direto relacionar a questão de licitações, porque vai haver uma forte disputa de interesses, né, nessa teoria dos jogos. Somente um grupo pode ganhar, né? Então, eles vão ter diversas estratégias que vão estar sendo trabalhadas, mas somente um grupo, uma pessoa pode ganhar. Então, a questão das licitações, que a gente vê muito, né, que é uma grande disputa, mas só um vencedor, pode ser bem aplicada quando a gente pensa na teoria dos jogos. Outra técnica é a teoria das sigmas, professora, né? Qualquer coisa que vai ter um embate, né? Aí eu vou trazer a Carlise de novo, quando vai fazer aquelas coisas de conciliação e tal, né? Vai ter, um vai ganhar, outro vai perder. Vai tentar chegar numa questão de que todo mundo saia no meio do caminho, né? Uma suavização aí, mas às vezes não dá, né? A teoria de jogos está bem presente naquilo. E cada um vai estar utilizando as estratégias, né? Aqui no caso da Carlise, os argumentos, né? Para
buscar ser a pessoa o vencedor. E pensando aqui, então, na teoria das filas, né, o que a gente vai ter aqui? A gente vai buscar minimizar o tempo, a questão dos gargalos, buscar identificar e trabalhar isso. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na questão da própria produção, que há toda uma organização de como que é o melhor modo de produzir para evitar a espera, para ter maior organização. Nos próprios mercados, existe sempre aquele caixa comum e o caixa rápido, ou o caixa que é direcionado a pessoas, a gestantes ou também idosos. Então, tudo isso está evitando essa questão do tempo de espera, está buscando que a logística seja mais rápida. Outra possibilidade também são a teoria de grafos, né? Que daí a gente pensa lá no gráfico de Gantt, né? Que é toda a questão das flechas, dos encadeamentos, da simultaneidade, né? A gente vai ter, digamos que realmente uma tabela ali, né? E tu vai conseguir construir a partir das tuas prioridades todas essas operações e tarefas críticas. E dentro disso, então, pensando no que essa pesquisa operacional ela está nos oferecendo, né? O que há dentro dela, dessa teoria matemática, a gente começa a pensar no controle estatístico da qualidade. O que seria esse controle estatístico? Ele está mais voltado à questão operacional, né? Que vai haver um olhar para como que está sendo a produção. Ela está sendo a produção esperada ou é preciso uma ação corretiva? Como que isso vai ser feito? Então, vai ser buscar identificar esses erros, né? Então, por vezes, pode ser o método 100%, que todos os produtos serão inspecionados. Pode ser também o meio aleatório, então quantidade X aleatoriamente vai ser analisada, se está ok, esses produtos todos vão ser entendidos enquanto de qualidade, ou ainda por amostragem, né, que daí vai ser retirado determinado lote e analisado para se perceber se há qualidade ou não. Seguindo, então, a gente pode pensar no controle de qualidade total. E esse controle de qualidade total, ele está envolvido, então, em toda a questão da organização. Então, a gente vai buscar aqui reduzir desperdícios de modo geral, para que a organização tenha um melhor lucro, né? A gente consiga otimizar tanto os produtos tangíveis quanto intangíveis. E, professor Zépica, tu tem até um artigo voltado a essa questão, né? Se tu quiser comentar um pouquinho para nós. Eu mostrei para vocês ali na aula gravada, né, que a gente já conseguiu assistir, que é um artigo analisando o tempo de produção de lixeiras, se eu não me engano. Tá? A gente analisou, então, assim, a produção, ela precisa... Tu tem uma quantidade de produção que tu quer entregar num dia, né? E aí, o que acontece? Tu quer produzir o máximo, tu quer produzir uma maior quantidade possível. Só que se tu produz muito rápido, tu acaba tendo muitos erros. E se tu produz muito devagar, tu acaba tendo uma produção com uma qualidade bem maior, porém demora muito a produzir, tu acaba produzindo menos quantidades por dia. E aí o cálculo, então, que se faz, esse cálculo estatístico da qualidade, ele vai mostrar assim, quantos por cento de erro eu tô a fim de tolerar? Eu tô a fim de tolerar 5% de erro. Então, para 5% de erro, eu posso ter uma produção que ande, sei lá, a 2 horas por dia, um exemplo, né? Só que se tu quer aí com 5% de erro, tu vai ter 5% da tua produção que vai pro lixo. Então tu tem uma perda aí de, sei lá, quantos R$1.000 por dia, né? Agora, se tu não tá afim de ter tanto erro na tua produção, tu pode ter uma produção mais lenta e, sei lá, 95% de qualidade da entrega. Aí, em vez de tu produzir aquela quantidade bem maior que tu produzirias, tu vai produzir menos, mas tu não vai jogar nada fora da tua produção. Então, o que vai dar de mais grana, por exemplo? Produzir menos e não jogar tanta coisa fora, ou produzir mais rápido, ter que parar de vez em quando para olhar a produção, mais jogar alguma coisa fora. Então, o cálculo da qualidade vai te mostrar, vale a pena tu produzir numa velocidade de tanto tempo e joga 3% fora, por exemplo, do que se tu produzir lento e ter uma qualidade maior. Então, esse que é o tempo. Com certeza vocês já viram falar de recall, né? Por exemplo, um carro que dá problema, uma coisa, todas as coisas daquela marca tem que voltar para a empresa. É nessa vibe.
porque eles percebem que aquele lote entregue ele estava com defeito. E aí é os 5% aqui do meu exemplo que eles botaram fora. Então, tu vai ter que devolver teu carro, pegar alguma outra coisa. E aí tá lá aquele artigo bem matemático, bem quantitativo, assim, mostra em números, em gráficos, como é que a gente fez esse processo. Ficou bem legal esse artigo, é da Hellinep, né, professora? Se eu não estou enganado, a pesquisa. A Hellinep é uma revista bem interessante, bem da engenharia de produção e logística, bem legal. E aí a gente pode pensar o quanto a teoria ela está atrelada à prática, né? O quanto isso pode fornecer diversos subsídios para as organizações, né? Carlise, por favor. Não, desculpa, só balancei aqui o computador, desculpa. Ah, tá. Imagina. Então, pessoal, seguindo, a gente tem a questão dos indicadores de desempenho, né? Que a teoria matemática vai nos proporcionar esse contexto. E esses indicadores, então, eles vão fornecer a possibilidade de avaliar o desempenho, né? Do quanto a organização em determinados setores ou a organização no contexto geral está com aspectos positivos, sempre pensando nessa questão de quantificação. Então, ela vai, de certo modo, nos fornecer o sinal vital da organização, o quanto está tendo um bom andamento ou não. Então, isso vai ser a partir do quê? De relatórios, de gráficos. Então, é a partir desses meios que a gente vai analisar e conseguir compreender. E a gente vai estar medindo e avaliando o quê? Esses resultados, o desempenho e fatores críticos de sucesso. Por exemplo, a gente percebeu que determinado produto lá na organização ele é um fator crítico de sucesso. Então, tu vai fazer toda uma análise sobre ele. Por vezes, tu vai descobrir que não é ele, é outro produto. Então, é ter todo esse olhar e esse cuidado a partir desses indicadores. E esses indicadores, eles vão facilitar a redução de desperdícios, de defeitos, e vão envolver as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas vão estar mais motivadas a compreender esse contexto. Por exemplo, lá na parte de produção, né? O quanto a produção está tendo essa qualidade, o quanto está tendo de desperdício. Então, a gente para pensar em tudo isso. Eu trabalhei na CESA, eu fiz estágio por 2 anos. Não sei se vocês sabem do que se trata a CESA. Não? É uma companhia de grãos, que era do Rio Grande do Sul. Ela é do Rio Grande do Sul, só que acabaram sendo vendidas algumas filiais que haviam. E ela é de recebimento de grãos e armazenagem. E a gente percebia o quanto havia, então, da saída até a chegada do caminhão lá na associação, não, desculpa, eu estou pensando na entrevista de tarde ainda. Quando chegava lá na CESA, o produto já tinha tido todo um desperdício, porque durante a viagem o caminhão ia perdendo grande parte dos grãos. Então, a gente consegue perceber, então, também a questão do quanto, havendo um controle, uma melhor organização, isso poderia ter sido evitado, porque ele vai impactar realmente lá na organização, e são meios que a gente pode utilizar a partir da teoria matemática. Além disso, também, outro meio seria o Balanced Scorecard, que ele nos traz uma visão geral da organização. Como assim uma visão geral, né? A gente vai olhar aqui para aspectos financeiros, para os clientes, também para a questão dos processos internos e também para a aprendizagem. Então, a gente vai ter um olhar de ativos tangíveis e intangíveis. Então, é outra possibilidade que a gente pode utilizar dentro da teoria matemática. Por fim, né, pensando no que essa teoria matemática contribuiu, né? Ela contribuiu, então, com, por exemplo, o just-in-time, né, que seria a produção a partir da demanda, a questão desse controle de qualidade, todas essas possibilidades elas nos gerou. Por outro lado, ela tem muito essa questão da racionalidade instrumental, e vocês devem ter assistido também a entrevista lá com a Josi, que o professor Zépica fez. Então, traz todo esse contexto, né, da instrumentalidade, desse olhar mais fechado. Então, aqui a gente fica muito detido na quantidade, nos números, e deixa de olhar para as outras coisas. Então, você pensa a partir disso em buscar um meio termo, né? Tu deve olhar para essas coisas, tu deve trabalhar isso, mas não somente isso.
até porque acaba gerando um ambiente mais reducionista, né? Então, essa teoria ela tem os seus pontos positivos e os negativos, e a gente tem que buscar compreender e pegar o que há de melhor nela. Não sei se ficou alguma dúvida, a gente já pode entrar na próxima teoria. Sinalizem no chat, por favor. Tranquilo? Tá bem. Então vamos seguir lá na nossa última teoria. Vocês devem estar cansados, ansiosos para assistir La Casa de Papel. Então vamos lá. Então, a nossa última teoria, que vocês devem estar dando graças a Deus aí, né, é a teoria contingencial. E o que essa teoria traz, né? Ela traz a incerteza. Agora não vou ir direto ao ponto, não vou nem perguntar para vocês, porque vocês já devem estar cansados, né? Então, ela traz essa questão da incerteza, do quanto as coisas podem ou não acontecer. Por diversas vezes, vocês devem ter se deparado com uma situação dessa na organização de vocês. Que, por exemplo, estava tudo tranquilo internamente, mas algo no ambiente externo, lá no mercado, mudou. E isso vai vir e vai impactar dentro da organização de vocês. Vocês conseguem perceber lembrar de alguma coisa assim, que houve esse impacto? Que o grande ambiente do qual vocês fazem parte, por exemplo, não vou chamar por nomes, não, mas tem alguém que gostaria de comentar? Exatamente. Ela gerou um grande impacto, né? Como ela transformou todas as organizações. Como que a organização ela tinha um formato que era, de certo modo, o ideal para aquele momento, e ela impactou totalmente. Então, como que tu vai gerir isso a partir desse grande impacto que mudou toda a rotina das pessoas, e de modo geral, global? Então, exatamente isso que a Carlise compartilhou aí com nós. E como que surge, né, essa ideia da questão da contingência, né? Ela traz o entendimento de que vai existir uma relação funcional entre as condições do ambiente, que elas vão ser independentes, em relação às técnicas administrativas, que vão ser dependentes. Então, o ambiente da organização, ele passa a depender do ambiente externo. Daí, como que a gente vai ter um único modo de gerir as organizações, né? Não vai haver um único modo, um tipo ideal de manter as organizações no mercado. E dentro disso, então, há o estudo de Lawrence e Lorsch, e o que eles vão buscar entender, né? Eles vão até escrever um livro que é Organização e Ambiente, e eles vão fazer uma pesquisa em indústrias, em 3 tipos de indústrias. E eles vão estar, então, entrevistando, aplicando questionários com os gestores, né? E eles vão identificar que as organizações, elas vão estar em um ambiente que ele pertence a um sistema, é um ambiente de natureza sistêmica, e os problemas das organizações, eles vão estar relacionados à diferenciação e à integração. Por que isso? Porque a organização, assim como nós, a gente acaba tendo alguns objetivos iniciais de vida, e isso vai se transformando. E à medida que vai se transformando, vai se complexificando. Então, como que a gente vai tratar isso? Eles trazem, então, que as organizações, no ambiente delas, ocorre a mesma coisa. Vai haver uma grande complexidade, os objetivos vão se tornar cada vez mais difíceis de ser alcançados, e é preciso gerir isso. E, diante disso, eles vão trazer a ideia, então, da diferenciação versus a integração. O que seria, então, essa diferenciação? Por exemplo, no contexto da pandemia. Em um escritório lá, todo mundo ia trabalhar diariamente, e do nada ocorreu a pandemia. Então, houve essa demanda lá do ambiente externo que fez com que mudasse internamente. Só que o quanto que há conseguiu também se manter uma integração, porque as pessoas que antes estavam trabalhando juntas, elas se separaram. Então, essa separação, ela não vai prejudicar de alguma forma? Como que vai ser o andamento das coisas? Ou simplesmente a gente pode pensar em um determinado setor. Houve uma demanda lá em relação a determinado setor,
lá do mercado externo, ele vai ter que ser modificado internamente na organização e vai haver uma integração, as pessoas vão conseguir continuar tendo um objetivo comum, que é o fim da organização. Por exemplo, agora eu vou dar um spoiler da nossa entrevista que a gente fez hoje, professor, contando, né, de um artigo que eu produzi com duas colegas também, duas profs. E o que a gente traz a ideia do artigo? A gente estuda, então, o empreendimento social, que é uma associação de recicladores, e quando a gente pensa nessa questão da diferenciação e da integração, a gente percebe o quanto isso está refletido lá naquele ambiente. E por que está refletido? Existe um modo de que o comprador vai desejar que o produto esteja feito lá, né? Que nesse caso o produto é todo o material reciclável. E dentro da associação, ela parte então de um ambiente flexível, existe abertura. E à medida que existe abertura, alguns recicladores vão querer realizar o trabalho do seu modo. E isso vai fazer com que, então, eles realizem do seu modo e, por vezes, não consigam reciclar do modo que o comprador está esperando. Então, eles vão entregar o produto e o produto vai voltar. Então, eles não conseguiram atender a demanda de diferenciação que o mercado estava precisando. E isso também vai acabar gerando um problema ali na integração, porque eles não conseguiram ter um formato de como trabalhar, o produto vai voltar e vai gerar algum tipo de conflito, porque, bom, eles não vão receber o valor daquela venda. Então, tudo isso vai acabar gerando um grande problema, um grande confronto dentro da associação. Então, aqui a gente consegue perceber como que ocorre tudo isso, né? E agora, no ambiente de trabalho de vocês, para quem trabalha, né? Alguém, por acaso, já aconteceu isso? Que bom, veio alguma modificação lá do ambiente, por exemplo, que vocês tiveram que mudar, ou algum superior de vocês pediu essa mudança e vocês tiveram que realizar e houve conflito? Eduarda, por favor. Eu levantei a mão sem querer, foi mal. Vocês parem de brincar comigo, pessoal. Faz uma listinha, professora, faz uma listinha para ti também. No meu caso, eu estava de férias 15 dias, voltei. Quando eu voltei, houve uma mudança no setor de compras. Antes quem fazia as compras era eu, né? E aí agora é um sistema, como se fosse um sistema de licitação. É uma empresa terceira, é uma empresa onde trabalha uma multinacional, é privada, mas agora colocaram um sistema chamado NIMBY de compras, mas é uma licitação. Tu coloca as informações do que tu quer e as empresas se candidatam, é um leilão. E aí foi uma questão meio de cima para baixo. Eu tive que, em 2 dias, me adaptar a todo esse processo, né? E está tendo problemas. As próprias pessoas que cuidam do sistema ainda não estão se adaptando. Por quê? E tudo por causa da pandemia. Porque com a pandemia, os compradores não foram mais para o local presencial e ficou mais complicado de fazer as compras. Então, eles estão tentando terceirizar esse processo de compras, mas está tendo problemas de comunicação, de tudo, né? Tudo que é novo, até se adaptar, demora, né? E aí, com a tua fala, Carlise, a gente consegue perceber exatamente como que se dá, então, a questão da diferenciação, né? Que houve essa demanda, tu teve que modificar, e daí tu chegou lá, estava tudo diferente, daí os teus colegas também estão confusos, e daí a gente pensa na integração. Não está conseguindo ter essa integração, né? E aí que a gente tem que buscar, porque a teoria, ela busca que vai haver diversificação, mas tem que ter integração. E daí, como que a gente resolve isso, né? Eles trazem, então, que vão ter os tipos da questão do conflito. E o que vai ser buscar trabalhar a partir disso? Vai ter o confronto, que, bom, por exemplo, tu chegou lá, aconteceu tudo isso, então tu vai lá e conversa com o teu superior sobre esse problema. Então, frente a frente, tu vai lá. Há também a questão da suavização, né? Que, bom, alguém vai lá, tenta amenizar a situação, diz, Carlise, tenta seguir nisso, vai dar certo, tu vai conseguir se adaptar. Ou ainda tem a questão da radicalização, que eles vão decidir, bom, não deu certo, a gente não se adaptou, a gente vai voltar ao contexto anterior. Então, são esses 3 modos que a gente tem
de tratar esse conflito, que seria, então, confrontando, suavizando e radicalizando. Porém, essa questão dessa complexidade que a organização vai ter, né, ela vai ter que ser tratada aos poucos, porque, bom, não tem como tu simplesmente deixar de diferenciar ou de simplesmente não haver a integração, porque o ambiente interno ele é importante também, e a organização precisa trabalhar com isso. E por isso que a gente pensa tanto na questão das organizações terem um objetivo e esse objetivo estar bem exposto. Por quê? Porque ele vai se complexificando e é preciso trabalhar com isso. E aí aqui a gente começa a pensar também em outras formas, né, que seria em outros estudos que foram desenvolvidos a partir da teoria da contingência, como o estudo da Woodard. E o que ela vai trazer? Ela vai trazer a ideia dos arranjos. Ela vai dizer que as organizações não vai ser uma estrutura tradicional que vai garantir o sucesso da organização. Cada organização vai ter o seu modo. E diante disso, então, ela vai trazer a questão dos arranjos. E o que seria isso, então? Que a gente pensa na questão de uma produção contínua, de uma produção unitária ou de uma produção em massa. E aqui até vocês, nos seus espaços de trabalhos, podem pensar nisso, né? Até se alguém quiser comentar sobre como que é o processo de produção, né? Independente do que seja produzido aí nos ambientes de vocês, caso queira comentar, deixo aberto para discussão. Gente do céu, hoje vocês tomaram um chá de silêncio. Que isso? Ufa, professora, deu tempo, em 3 teorias na retomada é brabo, né? Um monte de coisa. Mas, gente, se vocês não têm nada para dizer aí, vamos falar algumas questões administrativas, de repente, da nossa disciplina, algumas coisas de fechamento, alguns recadinhos que eu quero dar para vocês. Então, a professora já falou, né, até segunda-feira para fazer essa atividade que está lá. Acho que muitos de vocês já até fizeram ela. A nossa prova, tá? Vai ser na semana, a última semana de aula, que nem a gente fez a outra, tá? O que vai ter de diferença nessa prova? Absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. De repente eu vou colocar ela um pouquinho mais de tempo para vocês fazerem, tendo em vista que a prova vai valer um pouquinho mais de nota, tá? Nesse bimestre. Então, a gente organiza isso depois mais para frente. Aí, o seguinte, ó, eu quero honrar vocês que estão no aula ao vivo, né, que têm participado da aula ao vivo. Então, eu quero combinar uma coisa com vocês, mas só para quem está aqui na aula ao vivo, e só para quem normalmente vem nessa aula ao vivo e hoje não está aqui por alguma razão e tal. Então, se algum parceria de vocês vem sempre, hoje não tá, aí vocês podem comunicar eles. Mas não saiam espalhando isso, tá? Porque não é para todo mundo, é só para quem tá vindo mais na aula ao vivo. Eu lembro que tem outra colega que vem sempre nessa aula, tá sempre ao vivo, com um monte de papel que ela imprime junto com o Eduardo atrás dela, não esqueci o nome dela. Essa galera que tá sempre no ao vivo assim, eu acho que é importante a gente honrar. O que eu vou fazer? Voltamos lá naquelas coisas dos comentários do YouTube, tá? No semestre anterior, eu nem precisei dar a nota para vocês dos comentários do YouTube, porque vocês foram muito bem nas provas de vocês, isso é muito bom. Então, eu estou ensaiando uma forma da gente usar esses comentários do YouTube a benefício de vocês, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou contar para vocês aqui na bastidor, tá? O meu projeto é o seguinte, é que quem tiver uma quantidade X aí de comentários no YouTube, aí eu não vou dizer quantos, mas pelo menos um por cada uma das semanas, né? A gente pode pensar em deixar vocês liberados de uma questão da prova, tá? Tipo, abre a prova e diz assim, essa aqui eu não quero fazer. E aí pode deixar em branco e a gente compensa aquela questão pelos comentários. É uma boa? Para dar uma forcinha? Tá, mas para isso eu preciso que vocês façam o seguinte, ó. Sou um pai para vocês, gente. Aqui, ó.
Eu preciso que vocês preencham esse formulário aqui, mas aqui agora, tá? Tipo, já abre, já preenche, coloca aí a turma de vocês, o número de matrícula, o teu nome exatamente como ele tá no YouTube. Então, se ele tá com sobrenome, se ele tá sei lá, com um abreviado, ou se é algum nick de alguma coisa, não importa, tá? E coloca o link do canal, só para eu poder compilar essa galera que tá no ao vivo, tá, gente? E assim, ó, conversem com os colegas que estão sempre aqui, hoje não estão, tem gente que sempre tá, né? Tem a Drica também sempre tá, eu me lembro dela sempre falar, inclusive. Então essa galera eu acho que pode, mesmo que não esteja aqui hoje, pode preencher aí, conversem nos privados com essa galera, tá? Mas não vai lotar minha caixa de gente que não faz nada só para ganhar esse ponto. Eu acho que não é digno para vocês, tá? Eu quero fazer isso para vocês, porque não sei se vocês perceberam, mas eu tô sempre levando vocês para umas ideias de mercado, né? Do que vai ser a vida lá fora. Essa é a grande dinâmica do Professor Zépica com vocês. Então, preencham bem bonitinhos aí e a gente vai estudar. Se vocês tiverem essas quantidades de comentários aí, a gente dialoga. E aí eu converso com vocês mais para frente como é que vai ser isso. Tá bom? Professora, quer falar mais alguma coisa? Tudo certo? Acredito que como o tempo já está apertadinho, né? Eu não vou. Não, faltou falar um pouquinho ali sobre a parte dos pontos positivos e negativos da teoria, né? Mas a gente pode pensar, só para fechar mesmo, que ela tem essa questão do que seria o ponto positivo, né? Que ela nos fornece passar a olhar para essas possibilidades de estruturas, que não há uma estrutura, mas que a gente pode buscar criar meios para adaptar as estruturas dentro da realidade da organização que a gente tem. E enquanto uma crítica, né, essa questão do relativismo, que ainda que seja tudo muito complexo, isso não significa que a gente não tenha que buscar meios para manter a organização com uma estrutura, seja mais orgânica, né, que seria esse olhar flexível, ou uma estrutura mais mecanicista, que daí a gente já pode pensar lá no Weber, né, na questão da burocracia. Perfeito, então, perfeito. Gente, de nossa parte, eu acho que é isso, né, professora Vanessa? Tudo certo. Acredito que sim. Eles Então tá devem estar bom. louquinhos para ir lá assistir o seriado. Especialmente a Eduarda, né? Ela A Eduarda vai sair daqui, eu não sei nem o que ela vai fazer, entendeu? Que a vida dela não faz sentido, porque ela não curte um troço bom como uma Casa de Papel. Ela vai sair daqui, sei lá, fazer meditação de repente. Eu tô maratonando Ela Dança, Eu Danço. Eu vou voltar pra Ela Dança, Eu Danço. Aí, eu ver se eu mereço. Ela me fala uma coisa dessa. A única pessoa que ganhou meu coração hoje é o Pedro, que gostou do Yodinha. O Baby Yoda é o amor das nossas vidas. Então, tirei o Eduardo da lista, hoje coloquei o Pedro. Gente, brincadeiras à parte, tá? Obrigado por terem ficado até essa hora. Eu sei que tá todo mundo exausto, né? E qualquer coisa, vão mandando e-mail para mim, vamos conversando pela plataforma, tá bom? Não esqueça de assistir os materiais, de comentar no YouTube. Acho que agora você tem mais uma vontadezinha para comentar, de repente, né? E qualquer coisa me chame e eu chamo a professora Vanessa, tá bom, gente? Obrigada, pessoal. Obrigada. Oi, Matheus. Gostaria de parabenizar pelo vídeo com o professor Bauru. Achei muito interessante. Você já pegou ele lá? Eu nem nem liberei ele ainda para vocês. Eu trabalho com o Bauru, né? Ele legal. É meu orientador do projeto de robótica. Que legal. E eu vou liberar ele para vocês oficialmente na aula 14, né? Para vocês poderem entender um pouco dessa dinâmica de trabalho, porque o engenheiro vai lidar com gestão e muitas vezes vocês não conseguem pegar esse feeling, sabe? E era esse papo com o Bauru. Que legal que tu viu, Matheus. Bem legal. Sim. Gente, é isso então. Valeu por tudo. Verdade. Bem-vinda, professora Vanessa, né? Apoie. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Carlise. Obrigada também a todos que interagiram. É muito bom, assim, a gente consegue fazer com que a aula flua mais e não se torne tão cansativa. Verdade, gente. Valeu, então. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, gente. Boa noite. Se cuidem. Bom feriado, pessoal. Boa noite. Valeu, Duda. Tchau, gente. Deixa eu parar de gravar aqui. Uhum.